Jeroboão, o primeiro rei de Israel, Reino do Norte. A história de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, marca um dos momentos mais dramáticos na trajetória do povo de Deus. Após a morte de Salomão, o reino outrora unido de Israel se dividiu em duas partes: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. À frente do recém-formado Reino do Norte estava Jeroboão, um homem que receberá promessas de Deus, mas que, ao longo de seu reinado, se afastou do caminho do Senhor. Este é o relato de como Jeroboão ascendeu ao poder, de suas conquistas, mas também de sua queda espiritual. Jeroboão era um jovem talentoso, um homem trabalhador que servia como supervisor de trabalho sob o reinado de Salomão. Sua habilidade e liderança chamaram a atenção do próprio rei, que o colocou à frente de importantes construções. Contudo, Jeroboão não estava destinado apenas a ser um servo de Salomão. Um dia, enquanto Jeroboão estava caminhando fora de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou. Em um ato simbólico, Aías rasgou seu manto novo em 12 pedaços e deu 10 a Jeroboão. Assim diz o Senhor, declarou o profeta: tomarei o reino da mão de Salomão e darei a você 10 tribos. Deus prometeu a Jeroboão um reino, mas com uma condição: se ele fosse fiel, Deus estabeleceria sua dinastia para sempre. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. O povo de Israel, especialmente as tribos do norte, estavam cansadas dos pesados impostos e dos trabalhos forçados impostos por Salomão. Jeroboão, então, se tornou o porta-voz dessas tribos e levou suas queixas a Roboão. Mas em vez de aliviar a carga do povo, Roboão, influenciado por seus conselheiros jovens, aumentou o fardo. A resposta de Roboão levou as tribos do norte a se revoltarem, e assim o reino foi dividido: Judá ao sul, sob o comando de Roboão, e Israel ao norte, sob a liderança de Jeroboão. A partir desse momento, Jeroboão se tornou o primeiro rei do Reino do Norte. Uma vez no poder, Jeroboão enfrentou um dilema. Embora fosse o rei de Israel, o centro religioso do povo, o templo, ainda ficava em Jerusalém, dentro dos domínios de Roboão. Jeroboão temia que seu povo retornasse a Jerusalém para adorar, e assim, sua lealdade voltasse a Roboão. Movido por esse medo, Jeroboão tomou uma decisão trágica. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito. Ao fazer isso, ele introduziu a idolatria em Israel, afastando o povo do verdadeiro Deus. Esse ato de Jeroboão se tornou uma ofensa grave aos olhos do Senhor, e marcou o início de uma era de apostasia no Reino do Norte. Em um dos altares que Jeroboão erigiu, no altar de Betel, um profeta de Deus apareceu. Durante um sacrifício oferecido ao ídolo, o profeta clamou contra o altar e declarou que um descendente de Davi, chamado Josias, um dia destruiria aqueles altares. Jeroboão, enfurecido, estendeu a mão e ordenou que o profeta fosse preso, mas no mesmo instante, sua mão secou e ele não conseguia movê-la. O altar se rachou e as cinzas se espalharam, exatamente como o profeta havia predito. Assustado, Jeroboão implorou ao profeta que orasse a Deus para restaurar sua mão. Deus ouviu a oração do profeta e curou a mão de Jeroboão, mas mesmo assim, o rei continuou a promover a idolatria. Os anos se passaram, e Jeroboão continuou em seu caminho de pecado, afastando cada vez mais o povo de Israel dos mandamentos de Deus. Quando seu filho ficou gravemente doente, Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aías, o mesmo que lhe havia prometido o reino. Aías, agora cego pela velhice, reconheceu a esposa de Jeroboão antes mesmo que ela falasse e profetizou a destruição da casa de Jeroboão. Ele disse que todos os seus descendentes seriam exterminados, e que o reino de Israel seria entregue a outro. Essa profecia se cumpriu com precisão, e a dinastia de Jeroboão foi destruída. Jeroboão poderia ter sido um rei grande e duradouro, estabelecendo uma dinastia abençoada por Deus. Mas sua desobediência e medo o levaram a trilhar um caminho de apostasia e idolatria. Ele se tornou um exemplo de como a desobediência ao Senhor pode levar à ruína. Mesmo com a chance de ser um líder escolhido por Deus, Jeroboão optou por seguir seu próprio caminho,
temendo mais a perda de poder do que confiando nas promessas divinas. Seus atos de idolatria influenciaram gerações e se tornaram um padrão de pecado para muitos reis que vieram depois dele. Na Bíblia, a frase "andou nos caminhos de Jeroboão" se tornou sinônimo de afastamento de Deus e da verdadeira adoração. A história de Jeroboão é um alerta para nós, de que o poder sem submissão a Deus é uma armadilha perigosa, e que devemos sempre confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias. A vida e o reinado de Jeroboão são uma lição de como escolhas erradas podem influenciar não apenas o presente, mas também o futuro. Que possamos aprender com seus erros e escolher sempre o caminho de Deus, independentemente dos desafios. Se você gostou desse vídeo e deseja continuar acompanhando a história dos reis de Israel e Judá, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e ajude a espalhar as lições da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Aguarde o próximo vídeo onde traremos mais um rei do Reino do Norte.